Todo mundo me pergunta por que eu larguei o direito para fazer publicidade. Eu, desde criança, lia muito. Sempre fui um consumidor voraz de livro, um leitor voraz. Li tudo de Monteiro Lobato, Júlio Verne, depois, na adolescência, descobri Jorge Amado. E, na minha geração, falava-se muito em quem fala muito bem, que eu gostava muito de falar, dá para perceber. E lê muito e escreve bem, é um cara mais ligado a humanas, tem que fazer direito. Aí eu estava no Colégio Rio Branco e, no colegial, eu me especializei em analista de publicidade, que era um curso técnico novo que o Colégio Rio Branco criou. Além disso, eu tinha um grande amigo chamado Raul Doria, que me apresentou a publicidade como indústria, como negócio. Eu, desde criança, sempre fui fissurado por mídia, sempre fui leitor voraz de jornal, consumidor voraz de rádio, de televisão. Eu reparava as campanhas. Eu, com 14, 15 anos, eu visitava as redações do Estado de São Paulo, ainda na Major Quedinho, da Folha de São Paulo, já na Barão de Limeira. Eu ouvia a Rádio Jovem Pan, eu adorava futebol, sempre São Paulino fanático. Eu assistia a todas as mesas redondas, inclusive, na época, tinha lista telefônica, páginas amarelas, e eu descobria, como descobri, o telefone da casa do Geraldo Bretas, que era um comentarista de televisão, e eu ligava na casa dele e ele me atendia e tinha a paciência de conversar comigo. Ou seja, não tinha internet, mas a gente já fazia um chat. Então, eu era fascinado por mídia, mas eu não sabia que publicidade podia ser uma profissão. Então, eu prestei Direito, entrei na USP, fiz os 5 anos do curso de Direito da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, de 1980 a 1984, período riquíssimo da minha vida, aprendi muito, vivi uma efervescência política enorme, porque o Brasil estava caminhando para a redemocratização. Foi a primeira vez, aos 20 anos de idade, 1982, que eu tive a chance de votar para governador, para deputado federal, para deputado estadual. A faculdade tinha uma grande participação política, eu participava ali do movimento estudantil, foi um período muito bacana. Mas, desde os 17 anos, ao lado do Raul Doria na ProService, que eu comecei a trabalhar com publicidade. E me apaixonei pela publicidade. Depois fiz um estágio na UMAP com Alex Pericinoto, e ali eu comecei a abraçar, oficialmente, desde os meus 19 anos, a publicidade como uma profissão, a propaganda como ofício. E terminei a faculdade, com 22 anos de idade, adorei ter feito Direito, para o bem da justiça nunca exerci, né? Eu não tirei nem o OAB, mas o fato de eu ser bacharel em Direito me ajudou muito ao longo da vida, porque Direito te ajuda em tudo. Você pensa como advogado, pensa com bom senso, e muito do que eu faço hoje na Tubigude, que é a minha consultoria de advocacy e comunicação institucional, realmente vem desse aprendizado que eu tive ali do direito. Aliás, eu procurei fazer pro bono advocacy minha vida inteira para o próprio setor publicitário, atuando na ABAP, atuando no SEMP, que é o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, procurando, nós passamos, mas a indústria da comunicação fica, contribuir para essa indústria, e aqueles que me antecederam, como Mauro Salles, Alex Pericinoto, Geraldo Alonso, Petrônio Correia, abriram o caminho para a nossa geração, e a gente tem a obrigação de abrir caminho para essa nova geração que vai percorrer essa grande avenida e multitela, multiplataforma, esse mundo digital em que a gente está mergulhado. Agora, se eu fosse advogado, eu acho que eu também seria feliz, porque eu admiro muito a profissão, tenho grandes colegas da faculdade que se saíram muito bem no ofício, é também um profissional liberal que vive do seu conhecimento e que faz aquilo que está aqui dentro do cérebro e o conhecimento, o estudo, ter valor. Ter uma percepção de valor maior do que o valor dos honorários que ele cobra. Assim como nós, publicitários, aquilo que nós fazemos para as marcas dos nossos clientes, como guardiões das marcas dos nossos clientes, tem um valor maior do que aquilo que nós cobramos pelos nossos honorários. Porque, como co-guardiões da marca, nós temos certeza que a marca sai maior e melhor do que quando começou aqui conosco na agência e sempre cresce e se conecta com milhões de pessoas.
Então, eu tenho muito orgulho de ser publicitário e uma paixão enorme por esse ofício, mas eu gostei muito de ter estudado Direito. Eu pertenço a uma geração que a maioria daqueles que lideraram as agências não eram formados em publicidade. Até porque o curso de propaganda e marketing da SPM, que foi pioneiro, para a minha geração é relativamente novo. Eu tenho 64 anos e a SPM está com 70 anos. Então, a maioria dos publicitários, o Jacques Leucovitch, o Lilda Lilara, era arquiteto. Roberto Alibi, que eu saiba, um gênio, um grande líder, criou a DPZ, uma marca icônica, não era formado em publicidade, embora tenha dado aulas na SPM. Francesco Petit e José Zaragoza, o P e o Z da DPZ, eram artistas plásticos. O Washington Oliveto não era formado. Muitos talentos que estão na propaganda brasileira estudaram outras atividades. Eu conheço redatores criativos brilhantes que são engenheiros, conheço criativos brilhantes que são administradores de empresas. Então, para você ser publicitário, você não precisa necessariamente ser formado em publicidade. E você vai descobrir a sua paixão pelo ofício quando você exercitar 3 coisas que eu acho fundamentais para você ser um bom publicitário. O primeiro, seja curioso. Pergunte, pergunte, pergunte. Nunca aceite respostas prontas. Põe a barriga no balcão e vá atrás da verdade. E a verdade está na mente, no pulso e no coração dos consumidores. Eles é que sabem a verdade. E o bom publicitário sabe aquilo que o consumidor quer, mas também sabe o que o consumidor quer e não sabe. Como já diria Gilberto Gil, você tem que antever tendências de comportamento e colocar com muita pertinência a ideia criativa, a linguagem, a narrativa, para usar o storytelling, que é o termo da moda, de acordo com as zeitgeist do tempo. Então, ser curioso é fundamental para você ser um bom publicitário. Se você é curioso, de repente você já é meio publicitário e não sabe. Se você é humilde, no sentido de que ninguém acorda de manhã para ver propaganda, você tem que entender que a propaganda é uma interrupção na vida das pessoas. Como eu digo sempre, todo mundo acorda com uma pauta pessoal e profissional lotada, mas do momento que você acorda ao momento que você dorme, a marca de leite que você toma no café da manhã, do tênis que você usa, do celular que você tem, do portal de notícia que você lê, da rádio que você escuta, são de marcas que você gosta, conhece e confia. Foi a boa propaganda, criativa e memorável, que te conectou com essas marcas. Então, seja curioso, seja humilde. E a terceira coisa, em propaganda não tem alegria, não tédio. Em propaganda não tem saldo médio emocional. É de euforia e depressão. Você é co-guardião de uma marca e o sucesso de ontem não vale hoje. Não adianta você, como eu digo no meu livro A Alma Brasileira do Negócio, trocar janela para ficar auscultando o mercado de olho, atento no comportamento do consumidor e da consumidora, por espelho para ficar se admirando que você ganhou um prêmio em Cannes. É muito legal ganhar prêmio. É muito legal completar o ciclo de excelência, mas o hoje já passou. O que vale é o amanhã. E a briga, a competitividade acirrada, a relação custo-benefício, tudo isso muda no mercado o tempo todo. Então, você nunca pode trocar janela para ficar escutando o mercado por espelho para ficar se admirando. Então, ser curioso, ser humilde e ser atento e ficar o tempo todo com a barriga no balcão, com o olhar de dono, é o que faz o publicitário ser relevante, ser útil na profissão. Está cheio de gente que entende de inteligência artificial, que é programador, que é redator, que estuda ciências sociais, que é engenheiro, que estudou relações internacionais, que estudou direito, que pode ser sim um grande publicitário. Porque é como disse recentemente o Elon Musk, quando foi fazer uma palestra numa formatura e perguntaram para ele, mas você que criou a SpaceX, você que criou a Starlink, você que criou a Tesla, qual você acha que vai ser a profissão do futuro? E o Elon Musk, para aquela turma de formandos, se virou e falou, tem um profissional que nunca vai desaparecer. Estão falando tanto em época de inteligência artificial que muitas profissões vão desaparecer. A profissão de vendas. O vendedor sempre vai ser necessário. Quando a gente está discutindo que a inteligência artificial vai trazer o agêntico que vai vender, o ser humano
ainda é o grande curador de vendas. E não existe venda sem tom de voz. E não existe tom de voz sem comunicação. Porque comunicar é vender. Comunicar é crescer. Então, pode existir um publicitário dentro de cada um de nós e pode existir um publicitário dentro de você e você não ter descoberto ainda. É um talento que você tem, mas que exige muita transpiração para pouca inspiração. Tem que ralar, tem que mergulhar. Você pode trabalhar em publicidade como profissional de atendimento, como profissional de planejamento, como profissional de criação, como profissional de mídia e data, como um profissional que conhece profundamente o digital, porque hoje o off e o on, tudo é importante, tudo comunica, mas o fato é que você precisa ser curioso, ser humilde e ser atento. Esquecer o sucesso que te trouxe até aqui, porque o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar adiante.